Capítulo 3 do livro do profeta Jeremias diz assim: Eles dizem: se um homem despedir a sua mulher e indo-se esta dele e se ajuntar a outro homem, voltará ele ainda para ela? Não estará aquela terra grandemente poluída? Tu, pois, te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos lugares altos e vê em que lugar não se deitaram contigo, pois com eles te assentavas nos caminhos como o árabe no deserto, e com as tuas fornicações e com a tua malícia poluíste a terra. Pelo que foram retidas as chuvas e não houve a chuva serôdia, e tu tens fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos a partir de agora, não clamarás a mim dizendo: Meu pai, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Continuamente aguardará? Eis que tens dito e feito quantas maldades pudestes. E disse-me também o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a apóstata Israel? Vai ela sobre todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e comete fornicação ali. E disse eu, depois que fez tudo isso: Volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua traiçoeira irmã Judá. E eu vi quando, por causa de tudo isso, por ter a apóstata Israel cometido adultério, eu a despedi e lhe dei carta de divórcio, e não teve temor a rebelde Judá, sua irmã, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu. E aconteceu que pela leviandade da sua fornicação a terra foi contaminada, e cometeu adultério com pedras e com pilares. E com tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não se voltou para mim de todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. E me disse o Senhor: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a desleal Judá. Vai e proclama essas palavras para o lado norte e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque misericordioso sou eu, diz o Senhor, e não guardarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estende os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E acontecerá que quando vos multiplicardes e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se dirá mais a arca da aliança do Senhor, nem virá ao pensamento, nem se lembrarão dela, nem a visitarão, isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela no nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo a imaginação do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai, me chamarás e não te desviarás mais de mim. Deveras como a esposa se separa aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Uma voz foi ouvida nos lugares altos, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho, do Senhor seu Deus se esqueceram. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão a salvação é esperada dos outeiros e da multidão dos montes.
Certamente no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a vergonha consumiu o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, os seus rebanhos e os seus gados, seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e na nossa confusão nos cobre, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais desde a mocidade até o dia de hoje, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. O capítulo 3 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a confissão de pecados. Esse chamado de confissão de pecados é um chamado que todos nós devemos nos atentar. Porque quando nós compreendemos e entendemos os mandamentos do Senhor, nós compreendemos que é para a nossa liberdade espiritual. E o que significa essa liberdade espiritual? É viver o reino de Deus em nós. Quando nós estamos diante do pecado nos mandamentos, nós compreendemos que há uma prisão espiritual. Porque todos os mandamentos, quando não cumpridos, eles geram prisões espirituais. Assim como carnalmente, se praticamos atos de violência, praticamos roubo, furto, algo que dê prisão carnal, nós entendemos que há um processo e cada processo existe um período para se pagar. Tem pessoas que roubam um pote de manteiga e pega um período de 1 ano. Tem pessoas que assassinam, que pegam períodos de 10 anos. Tem pessoas que matam, roubam e fazem outros tipos de coisas más e pegam 30, 40, 50 anos. Então, dependendo da sua gravidade pecaminosa, o mundo espiritual, ele também é assim. No mundo espiritual, há cadeias espirituais que nos prendem e não nos permitem avançar, porque existe uma rebelião contra Deus. Porque existe uma condição fora dos princípios que foram quebrados. Então, quando nós temos essa consciência que o Senhor, ele é bom para com todos, mas que o Senhor julga de acordo com aquilo que nós fazemos, do que nós praticamos. E se nós praticamos atos de violência, atos que foram a julgamento, nós seremos aprisionados espiritualmente em um período. E cada um tem o seu período. Porque quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós levamos ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor e dizemos ao Senhor que nós não queremos mais errar, que nós não queremos mais pecar. Essa passagem diz sobre uma Israel, uma terra. O que significa terra? Eu e você somos feitos do pó da terra. E essa terra que louvava a Deus, engrandecia o Senhor, veio a se sujar, a se poluir. O Senhor, ele diz na menção de uma mulher que ela se separa do marido e que ela acaba se envolvendo com um outro homem. Ou seja, esse marido não vai voltar para ela porque ela está grandemente poluída. O que é poluir a terra? Poluir a terra é se envolver com pessoas onde Deus não tem uma aliança. A gravidade dessa lei, desse princípio, nos diz que somos templos do Espírito Santo. E quando nós nos entregamos às pessoas, nós estamos fazendo alianças, altares com elas. E isso Deus deixou bem claro sobre Judá e Israel. Judá pela sua inconstância na presença do Senhor. Por isso é importante nós estarmos sempre
presentes na presença do Senhor, dizendo a Ele o quanto nós necessitamos e carecemos da misericórdia dele, nos arrependendo, porque no arrependimento Deus libera a sua misericórdia. E o que é a misericórdia do Senhor? A misericórdia do Senhor é ensinamento para nós. A misericórdia do Senhor é dizendo para nós que nós não podemos ficar no engano, no pecado. Nós precisamos sair do pecado, da condição pecaminosa, para que nós possamos ser libertos dos nossos pecados. E quando nós nos libertamos dos nossos pecados, quando nós decidimos não fazer mais, quando nós decidimos a fazer uma aliança com Deus primeiramente do que com os homens, e quando nós confiamos que somente Deus tem esse chamado para nossas vidas, nós precisamos construir relacionamentos firmes, alicerçados com Deus, para sermos esposa fiel ao Senhor, para podermos ser maridos fiéis ao Senhor, porque Deus, Ele é o nosso marido. Que Deus abençoe você grandemente com essa palavra. Que os nossos corações possam estar alicerçados na palavra de Deus e que a cada dia possamos gerar frutos de bênção sobre as nossas vidas, para que muitos venham se alimentar. Que Deus te abençoe e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.